Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma banda que muita gente está suspeitando que na verdade é inteligência artificial. Olha que coisa curiosa, né? A banda Velvet Sundown é um sucesso no Spotify, tem mais de 500 mil ouvintes por mês, o que faz um sucesso, ganha um bom dinheiro com o Spotify. Da mesma forma que aqui no YouTube, o Spotify também monetiza as pessoas que produzem conteúdo lá no Spotify, porque tem propaganda também quando você ouve Spotify, coisa e tal. E é um sucesso a banda. Aí o pessoal começou a discutir isso. Será que a banda não existe? Na verdade, a suspeita, tá? Ninguém tem certeza que é IA, né? Mas tem esse vídeo aqui do Rick Beato, que é um especialista em música, em que ele faz toda uma decomposição da música, que chega à conclusão de que é IA mesmo. É inteligência artificial. Vamos entender esse caso aqui, porque a minha pergunta é, faz diferença no final das contas? Se a música é boa, que faz diferença ser um humano tocando ou sendo uma inteligência artificial? Essa notícia foi sugerida por não sei que lá, sei que lá, sei que lá, Mihazi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa discussão começou lá fora, né, quando o pessoal percebeu que essa banda estava fazendo muito sucesso. O Spotify, vocês sabem, é uma plataforma para você ouvir música, é de graça. É igual o YouTube, você pode ouvir música no YouTube também, né? E tem um monte de bandas lá, o pessoal bota música. Aliás, essa é a grande beleza do Spotify ou do mercado atual de música, né? Houve uma época, se você tinha uma banda legal, você tinha que conseguir uma gravadora, né? Tinha que ter uma gravadora para te patrocinar e coisa e tal. Hoje em dia não precisa mais disso. Você pega a sua música, bota no Spotify, e se você conseguir sucesso, se as pessoas gostarem, vão ouvir sua música e você vai fazer sucesso. Tem um monte de casos de sucesso desse, né? O que chamou a atenção nessa banda é que ela tem um tom meio de anos 70, música psicodélica dos anos 70 e coisa e tal. E fez muito sucesso aqui. Essa Dust on the Wind, que é a principal música deles aqui, 562 mil, bom, não seria views, né? Seria ouvidas, né? Sei lá, ouviram a música 562 mil vezes, né? Ou seja, isso dá um bom dinheiro no Spotify, né? E a suspeita que o pessoal começou a levantar é que essa banda seria falsa, seria né, uma banda criada por inteligência artificial. Aqui, ó, no dia 5 de junho, a banda The Velvet Sundown lançou seu primeiro álbum, Floating on Echoes. 5 de junho agora, tá pouco tempo atrás. 2 semanas depois, no dia 20, saiu o segundo disco, Dust and Silence. O rock leve, de tom psicodélico, mas também um tanto genérico, com fundo que lembra desde Pink Floyd até U2, fez sucesso rapidamente e já passa em 500 mil ouvintes no Spotify. Então, assim, a banda fez sucesso, o pessoal gostou e tem ouvido muito isso daí, né? Eu, infelizmente, não posso tocar a música aqui porque a música tem copyright, então se eu tocar aqui no YouTube, isso do YouTube derruba imediatamente. Copyright, o YouTube derruba imediatamente. Mas se você procurar, você vai ouvir isso daqui. Agora, mais curioso que isso foi a estratégia de lançamento. E pode ser até isso, tá? Pode ser que seja uma banda de verdade e eles só lançaram essa estratégia de que talvez seja uma música de inteligência artificial exatamente para o pessoal discutir, como a gente está discutindo aqui, né? E aumentar o alcance da coisa. É possível que seja isso, tá? Aqui, ó, seriam os 4 integrantes da banda pessoas de verdade? A dúvida vem do fato de que não há nada na rede social sobre os rapazes e um recém-criado perfil do grupo no Instagram mostra fotos claramente feitas com inteligência artificial. Se as pessoas que formaram a banda não são reais, então a banda na prática não existe, ou ela existe e a imagem de inteligência artificial é só uma fachada? Né? Ficou uma coisa complexa. E eu vou além disso, né? Se a música é boa, quem se importa se ela foi feita por uma banda de verdade ou por uma inteligência artificial? Se você gostou da música, que diferença faz, né? Então tá aqui, ó, Velvet Sundown. Tem um monte de músicas aqui do primeiro álbum, tem o segundo álbum, que realmente, olha só, essas fotos aqui parecem, esses álbuns parecem feitos com inteligência artificial. De novo, não sei. Não sei se é verdade ou se é mentira, né? Tem aqui o pessoal criticando que a banda que viralizou no streaming parece ter sido criada por inteligência artificial, mas pouca gente vai te contar isso, né? O Spotify não informa a origem do conteúdo, apenas o Deezer faz um alerta sobre a provável criação artificial. O Deezer está fazendo esse alerta, eu não sei por quê, porque no final das contas não tem como saber se é de verdade ou se é de inteligência artificial. Tomem cuidado com isso, tá? Tem um monte de coisas que dão dica. O próprio Rick Beato, que é um especialista em música, aliás, o canal dele eu recomendo muito, é muito interessante o canal dele, em inglês, tá? Mas ele analisa justamente questão de música e fala sobre várias músicas, várias histórias, né? Ele realmente entende muito do assunto.
E daí ele fez uma dissecação da música aqui, usando uma ferramenta da Apple, que inclusive usa inteligência artificial. Então ele pega músicas do Led Zeppelin, aí faz aqui a dissecação da música do Led Zeppelin e mostra como é que, olha só, aqui dá pra ver que você que entrou um efeito especial, dá pra ver que fez um negócio aqui, e pega uma outra música mais moderna aqui do Carpenters, que é uma música mais moderna, e aí finalmente ele pega essa música do Velvet Sundown e chega à conclusão de que não, isso aqui é inteligência artificial. Não dá para você ver na música como um todo, porque a inteligência artificial tenta criar uma música como um todo. Mas quando você separa guitarra, vocal, baixo, bateria, a inteligência artificial não tem a necessidade de separar essas coisas. Ela não criou essa música a partir de cada faixa individual, depois juntando tudo como um humano faria a música, né? Então quando você separa, você vê claramente, essa é a opinião dele, eu não entendo nada de música, mas a opinião dele é essa. Quando você separa as faixas, você consegue ver claramente o que foi criado por inteligência artificial e o que não foi, né? De novo, eu não sei, porque eu fico imaginando. Agora que ele fez essa análise aqui, será que o pessoal que faz inteligência artificial não vai ter como fazer uma maneira de, olha só, na hora de criar a música, agora você cria cada faixa, guitarra, bateria, coisa independente, de forma que quando você junta tudo fica mais parecido com uma música humana, né? Pode ser, não tem nada que impeça que façam isso, né? Então, a verdade é a seguinte, sabemos com certeza que o cara é uma inteligência artificial ou é uma banda de verdade? Não, não sabemos, né? Só procurar Velvet Sundown no Spotify se você quiser ouvir a música. Mas lembra a música, muito música dos Eagles, lembra aquelas músicas dos anos 70 mesmo, velhona, meio psicodélica e coisa e tal? Enfim, e a questão é essa, se é uma música boa, que diferença faz? Você está ouvindo a música, está gostando, é a mesma coisa que eu falo com relação aos desenhos, né? Que diferença faz se um desenho é feito por inteligência artificial ou por um ser humano? Se você está gostando do desenho, né, a arte está nos olhos de quem está assistindo aquela arte, quem está vendo aquilo, né? Se for uma coisa tão boa quanto, ué, que diferença faz? Eu acho sim que a inteligência artificial ainda está longe de você ter realmente uma interação perfeita, né? De ser uma coisa perfeita, mas está bastante próximo disso, já tem realmente coisas que são bastante agradáveis, né? E isso tem um lado positivo também, né? Vamos supor que você seja um compositor, que você tem uma ideia de uma música muito legal, mas você não sabe tocar um instrumento legal. Você consegue botar a ideia da sua música para frente usando um sistema de inteligência artificial. Tem vários sistemas por aí que dá para fazer isso. Eu até já fiz umas brincadeiras aqui com alguns desses sistemas. E você consegue fazer músicas interessantes mesmo sem ser um instrumentista, sem saber tocar uma guitarra, sem saber tocar um violão. Ué, isso é menos humano? Só porque você não tem aquele atributo específico, isso deixa de ser uma música humana, né? Enfim, é um questionamento que a gente vai ver por aí, né? Agora, isso eu acho que é o menor dos problemas. Você ter o cara... né, uma música criada por inteligência artificial não é o problema. O que eu acho que é o real problema dessa história é quando você começa a ter robô para ouvir as músicas. Por que isso é um problema? Porque isso quebra o sistema. Repara, se uma música é boa ou é ruim, é para o ouvinte decidir se ele quer ouvir aquela música ou não. Ele que vai dizer se é boa ou se é ruim. Agora, se você tem ouvintes robôs, você cria um problema. Por quê? Quem paga o anúncio para o Spotify espera que pessoas de verdade ouçam aquele anúncio dele. Se essa conta da Spotify está sendo ouvida por uma pessoa que não é real, por um robô, está sendo dinheiro jogado fora. E aí você arrisca quebrar o ecossistema, porque se os anunciantes não verem mais interesse em anunciar lá no Spotify, eles não vão mais dar dinheiro para o Spotify. Se não derem dinheiro mais para o Spotify, não vai ter dinheiro para as pessoas que criam conteúdo para o Spotify. Sejam músicos de verdade, sejam robôs de inteligência artificial. Então eu acho que o problema nessa história aqui não está tanto na questão de criar música, está na questão de consumir a música, né? Porque realmente, se você começa a ter os robôs consumindo música de robôs que estão produzindo música, você fechou um ciclo agora que é problemático pra caramba. É a famosa internet morta, né? Um conceito que o pessoal tem criado aí de que começa a ter um monte de robô produzindo conteúdo, um monte de robô consumindo conteúdo, e no final das contas, nós humanos somos apenas uma poeirinha, só um ruído nesse grande sistema de robôs falando com robôs na internet, né?
Ainda não estamos lá não, tá? Tem muita gente pessimista com isso. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas ainda conseguem distinguir isso daí. Mas é um desafio para o Spotify, é um desafio para o YouTube também. Saber se quem está assistindo os vídeos é de fato um ser humano. Eu imagino que eles têm lá as técnicas deles para saber isso, mas não é uma coisa simples, né? A questão toda é essa. Muito engraçado você ter essa situação em que, pô, será que a banda é de verdade ou não é de verdade, né? Por um lado é legal, cara. Os caras conseguiram fazer uma banda, fazer músicas que tocam outras pessoas usando inteligência artificial. Se for, né? Não sei, pode não ser, pode ser que seja uma banda mesmo. E no final das contas, que diferença faz isso? Qual que é o problema de não ser um ser humano do outro lado? Veja, eu sempre digo para vocês que o ser humano gosta de conversar, de interagir com outro ser humano. Então as pessoas esperam que tenha um ser humano do outro lado. Mas não deixa de ter um ser humano do outro lado. Qual que é o ser humano do outro lado? É o cara que produziu a música, ele fez o prompt ali, ele alterou a letra, talvez, ele fez uma coisa que tem uma interação humana ali, tem um ser humano por trás daquilo, não é uma coisa totalmente artificial, né? E se esse cara conseguiu fazer uma coisa bacana que tocou o coração de tantas pessoas, então que problema que tem nisso? Tem, de novo, um humano falando com um ser humano ali do outro lado do mesmo jeito.